Olá, aluno! Nessa aula vamos aprender a identificar os chamados fossos econômicos, né? Que é como identificar empresas com fortes vantagens competitivas. Essa é uma aula muito importante aqui do módulo Investidores Expert, né? Que estamos aqui aumentando o nível de conhecimento com materiais, podemos dizer materiais bons, né? Que não estavam previstos no curso inicial, mas que vão agregar muito conhecimento e muita bagagem a você, novo investidor, tá? Então, o que é o fosso econômico? Foi um termo cunhado pelo Warren Buffett, né? A lenda aí, Warren Buffett. Fosso econômico é um conceito muito importante para investidores em valor, no nosso caso, investidores de longo prazo, investidores de valor. O termo refere-se à capacidade de uma empresa manter uma vantagem competitiva em relação aos seus rivais e assim proteger sua rentabilidade e participação de mercado a longo prazo. Similar aos fossos econômicos que cercavam castelos medievais para proteger contra invasores, empresas com fossos econômicos criam barreiras de entrada contra a concorrência. Aprendemos um pouco sobre isso na aula sobre as 5 forças de Porter, né? Então aqui vamos avançar um pouco mais nesse conceito. A estratégia de investimento de Buffett se concentra em empresas com grandes fossos econômicos, pois são mais propensas a resistir a seus concorrentes e continuarem a ser bem-sucedidas. Fossos econômicos são características de negócios difíceis de copiar ou emular. Ao ter uma marca bem conhecida, poder de preços, custos menores e uma grande parcela da demanda do mercado, uma empresa com um grande fosso econômico tem a maior vantagem competitiva. E empresas vencedoras possuem vantagem competitiva durável. Uma empresa bem-sucedida, sem dúvida, atrairá concorrentes. Afinal, se o negócio da empresa for rentável, quem vai querer ficar de fora, né? Então, se esses concorrentes tiverem sucesso na obtenção de participação no mercado, então eles vão prejudicar a rentabilidade do negócio original. Eles vão tomar o seu mercado, vão tomar o seu market share, né? Assim, as empresas mais bem-sucedidas são aquelas que possuem algum tipo de vantagem competitiva durável. Essas empresas conseguem manter seu sucesso apesar dos inevitáveis ataques dos concorrentes. As empresas com grandes fossos econômicos operam um modelo de negócios que são difíceis ou em algum caso, até impossíveis dos concorrentes rivalizarem. As empresas que gozam de forte fosso econômico tendem a demonstrar um sólido desempenho financeiro e o aumento de retorno sobre o capital ao longo do tempo. Retorno sobre o capital, aquele indicador ROIC, né? Vantagem competitiva versus fosso econômico. Uma vantagem competitiva é qualquer qualidade que permita que uma empresa ofereça produtos similares aos seus pares, enquanto desfruta de desempenho financeiro superior. Ao longo do tempo, as empresas são mais propensas a perder sua vantagem competitiva, porque à medida que crescem seus lucros, os concorrentes são mais propensos a replicar seus métodos ou criar ainda melhores. Uma vantagem competitiva é qualquer vantagem que atualmente permite que uma empresa ganhe margens premium em relação aos seus concorrentes. Mas o fosso econômico é uma vantagem competitiva durável, uma vantagem competitiva que seja sustentável no futuro. Por exemplo, uma vantagem competitiva criada por uma nova tecnologia geralmente não é muito sustentável, porque não demorará muito até que alguém venha e invente outra tecnologia melhor. Então, a criação de fossos econômicos pode ajudar as empresas a proteger seus lucros a longo prazo. Aí tem uma frase do Buffett que diz: o mais importante para mim é descobrir o quão grande é um fosso em torno do negócio. O que eu amo é, claro, um castelo grande e um grande fosso com piranhas e crocodilos, né? Então, é barreira de entrada mesmo. É difícil o concorrente entrar, é o tipo de empresa que o Warren Buffett gosta de ter no seu portfólio. E aí, 5 fontes que criam o fosso econômico. Há várias maneiras pelas quais uma empresa pode criar um fosso econômico. E é possível que uma empresa tenha mais de um, né? Se ela tiver mais de um, maravilha, melhor ainda. As 5 fontes mais comuns de fosso econômico são ativos intangíveis, custos de mudança, efeito de rede, vantagem de custos e uma escala eficiente. E nós vamos entrar em detalhes de cada uma delas aqui e você vai ver como começa a fazer sentido essas 5 fontes. Então a primeira são os ativos intangíveis, né? O que é os ativos intangíveis? Refere-se a patentes, marcas e licenças que permitem que uma empresa proteja seu processo de produção e cobra preços premium por isso, né? Um exemplo de patentes são as empresas do segmento farmacêutico que ganham lucros elevados devido a medicamentos patenteados depois de gastar bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Ela faz a pesquisa e desenvolvimento, gasta um dinheirão, mas depois ela tem uma patente que só ela pode usar aquela fórmula durante alguns anos. Então, isso aí é uma barreira de entrada. Um outro exemplo clássico é a marca forte da Coca-Cola. Embora a Coca tenha dezenas de refrigerantes homogêneos, como a Pepsi,
A empresa ainda consegue cobrar 20% a 30% a mais que as marcas genéricas. O motivo, os consumidores se identificam com a Coca e continuam comprando sua marca favorita. Coca-Cola, Nike, Apple, então são grandes exemplos aí, né? Então, outro exemplo de marca forte é a própria Apple, que aproveita o poder de sua marca para espremer os preços mais baixos de seus fornecedores, né? Então, o poder de barganha dela junto com os fornecedores é gigante, que estão ansiosos para lidar com este titã de tecnologia de consumo. Custos de mudanças. Os custos de mudança são outra faceta do fosso econômico, que tornam muito demorado e caro para os consumidores trocarem produtos ou marcas. Um clássico exemplo são empresas de tecnologia que oferecem soluções de software específicos, né, a certas indústrias ou a certos profissionais. Uma vez que o cliente dessas empresas costuma usar o seu software, é improvável que ele mude, permitindo que a empresa cobre preços premium por seu produto. Então, uma empresa de varejo tem lá todas as suas lojas, já tem aquele software que faz a gestão de pagamento, nota fiscal, etc. É difícil a empresa trocar, porque o trabalho para se fazer isso é muito grande, né? Então, a empresa de software, inclusive, para a empresa de software tem o lado ruim também, porque ela não consegue crescer de forma orgânica, atraindo novos clientes, né? Ela cresce fazendo aquisições de outras empresas de software menores que possuem ali participação no mercado caseiro. Então é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa ruim. Então vamos lá. A Apple é um exemplo disso. Um exemplo disso. O seu ecossistema é o seu alto custo de mudança. Qualquer usuário de um iPhone, iPod Touch ou iPad saberia que só o iTunes trabalharia com seus dispositivos, bem como o iCloud para sincronizar todos os aplicativos e dados entre dispositivos. Então ela tem ali um custo de mudança, o cara, putz, eu não quero mais o iPhone, não quero mais serviço da Apple, eu vou mudar para Samsung aqui. Ele vai perder basicamente tudo que ele tinha no celular ali, porque não há essa interligação. Então é uma forma de você travar ali o custo de mudança. É uma vantagem interessante. O efeito de rede. O efeito de rede é uma das vantagens competitivas mais poderosas e também é uma das mais fáceis de se detectar. O efeito de rede ocorre quando o valor de um bem ou serviço específico aumenta tanto para os usuários novos quanto para os usuários existentes, por mais pessoas usam esse bem ou serviço. Um exemplo de um efeito de rede é o mercado online, né, como a Amazon ou eBay, que são amplamente populares entre os consumidores devido à grande quantidade de pessoas que compram e vendem vários produtos através das suas plataformas. Outro exemplo de efeitos de rede são as empresas de redes sociais, como o Facebook, né? Foi lá, comprou o Instagram, o WhatsApp. Os competidores terão dificuldades em atrair os usuários existentes do Facebook para usar os seus serviços, devido ao fato de que todos seus amigos, colegas de trabalho ou família estão no Facebook. Então, o efeito de rede ele é bem poderoso, mas é fácil de detectar também, né? E agora, a vantagem de custos. A vantagem de custos é a capacidade da empresa em manter despesas operacionais muito baixas em relação às suas vendas em comparação com os seus pares, né, com seus concorrentes. Isso pode prejudicar a sua concorrência ao baixar os preços e manter os rivais à distância. Então, considere o Walmart, gigantesca empresa de varejo dos Estados Unidos, que possui imenso volume de vendas e negocia preços baixos com seus fornecedores, resultando em produtos de baixo custo em suas lojas, que são difíceis de replicar pelos concorrentes. Então, ela negocia com os fornecedores e fala, eu tenho aqui 3.000 lojas, né? Se você fornecer para minhas 3.000 lojas, eu quero um preço baixo. Quem não vai querer? Então o fornecedor vai colocar lá embaixo o preço. E é uma vantagem de custo gigante para o Walmart. É um exemplo, mas tem várias outras empresas aí. Então no Brasil podemos citar a empresa de mineração Vale, que é a maior produtora de minério de ferro do mundo. Apesar de ser uma empresa de commodity, a Vale possui uma logística altamente eficiente e consegue reduzir drasticamente seus custos de produção. Isso permite que ela consiga passar pelos momentos de baixa do preço do ferro bem melhor que suas concorrentes. Aqui, a vantagem da escala eficiente. A escala eficiente surge quando o mercado particular é melhor servido por um número limitado de empresas, dando-lhes quase status de monopólio. As empresas de serviço público são exemplo de empresas com escala eficiente, que são necessárias para atender eletricidade e água aos seus clientes em uma única área geográfica. Estou aqui falando de elétricas e saneamento, basicamente, né? A construção de uma segunda empresa de serviços públicos na mesma área seria muito dispendiciosa e ineficiente. A localização geográfica é outro excelente exemplo. Então, se você tem uma propriedade em uma área onde o desenvolvimento é restrito ou que possui proximidade única de um bem comercial, por exemplo, uma rodovia, isso pode desencorajar concorrentes que de outra forma poderiam querer construir. Aqui no Brasil podemos pegar o exemplo da Unipar, que é a Blocoro, né?
Qual que é da Unipar Carbocor? Ela tem um oligopólio e não um monopólio. Qual a diferença? O que é um oligopólio? Há outras empresas que também que fabricam e transportam soda cáustica, só que a soda cáustica ela tem que ter, primeiro, o transporte dela tem que ter autorização do Exército, ela tem uma lógica ali, uma lógica logística de até tantos quilômetros que pode ser transportada, então ela possui um oligopólio de uma região, né? Região sudeste, por exemplo, é todo dela, ela que domina. Né? E outras empresas que também produzem soda cáustica dominam outras regiões. Então isso é um oligopólio. Não vai vir outra empresa trabalhar com soda cáustica, com fabricação e transporte de soda cáustica no Brasil, naquela região. Vai ficar sempre a Unipar, ela possui o oligopólio daquele setor. Né? Então um exemplo aí para vocês. E como encontrar fósforos econômicos? Uma das chaves para encontrar investimentos superiores a longo prazo é comprar empresas que poderão ficar um passo à frente de seus concorrentes. E essa característica que os investidores devem tentar capturar com a classificação do fosso econômico. Existem duas formas de avaliar isso, qualitativa e quantitativa. Aprendemos isso na aula sobre análise fundamentalista também. A análise qualitativa é saber identificar alguma das 5 fontes que vimos anteriormente. Além disso, o investidor deve saber como analisar as características do negócio, do setor e dos seus concorrentes. A análise quantitativa é avaliar o desempenho financeiro histórico da empresa e comparar com os seus pares. É claro que o passado é altamente imperfeito do futuro, então olhamos atentamente para a origem dos lucros econômicos em excesso de uma empresa antes de atribuir uma classificação do fosso. Então uma frase aí do Jean-Marie Everard: a dificuldade não está em identificar o que é um bom negócio hoje. A verdadeira dificuldade é encontrar o que será um bom negócio daqui a 5 ou 10 anos. O tamanho do fosso. A presença e o tamanho de um fosso econômico se correlacionam com a capacidade de uma empresa sustentar a rentabilidade a longo prazo. Medir o tamanho real do fosso é difícil e muitas vezes não pode ser feito matematicamente. Por exemplo, sinais óbvios né, como um negócio semelhante ao monopólio, podem identificar um fosso. O excesso de lucros, as enormes margens de lucros e o desempenho relativo em relação aos pares da indústria são sinais clássicos de uma empresa com um fosso. Outras métricas que medem a qualidade do fosso econômico incluem índices que medem o retorno ao acionista, como o ROIC, né, que é o retorno sobre o capital investido, e o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, aprendemos na aula sobre múltiplos. É possível que algumas empresas tenham mais de um tipo de fosso, e são às vezes melhores. Né? Por exemplo, muitas empresas que usam o efeito de rede também se beneficiam de uma escala eficiente, porque essas empresas tendem a crescer mais do que seus concorrentes menores. O cuidado, né? Vantagens competitivas não duram para sempre, isso é muito importante. Encontrar uma empresa com vantagem competitiva é apenas a metade da batalha. O próximo passo é tentar descobrir se a vantagem competitiva irá durar. O mercado castiga a empresa pressionando o preço das ações para baixo e recompensando o recém-chegado generosamente. Né? Então, tem uma empresa aqui, ela vai perder no market share, o que o mercado faz? Ele antecipa, ele fala, essa empresa concorrente aqui, ela está tomando muito mercado. Basicamente é o que aconteceu com a Cielo, né? Que ainda tem um maior market share, mas teve que baixar a margem, perder lucro, e o mercado bateu nela. Então um exemplo aqui é a Kodak, né? Que nem existe mais. Então a Kodak, que um dia foi uma das marcas mais fortes do mundo, né? Aquela caixinha amarela, ela viu sua venda de filmes despencar à medida que consumidores mudavam para câmeras digitais. Para piorar de vez, a Kodak deixou a concorrente Fujifilm diminuir o seu fosso de várias maneiras. A Kodak deixou a Fuji entrar nas Olimpíadas de 1984 em Los Angeles e tirar o aspecto especial de que apenas a Kodak estava apta a fotografar as Olimpíadas. A Fujifilm entrou imediatamente na mente das pessoas e roubou grande parte do mercado da Kodak. Outro exemplo aqui também, Blockbuster, né? Que ficaram achando que a tecnologia do Blu-ray não ia vir, então acabou dando ruim também para o Blockbuster, né? Então é isso que acontece, o mercado castiga bastante. Então, exemplo de destruição de vantagens competitivas. Existem muitos exemplos atuais de ameaças a vantagens competitivas e fossos econômicos no mundo dos negócios. Graças aos avanços da tecnologia da informação, diversos setores bem estabelecidos no mercado tiveram seus fossos econômicos invadidos e, em alguns casos, até destruídos. Né? Então, vamos dar alguns exemplos aqui. O Skype versus empresas de telecomunicação, o WhatsApp versus empresas de telecomunicação, o Waze versus as empresas de GPS, a Booking, né, versus a agência de turismo, Booking e outras empresas aí voltadas ao turismo virtual. O Airbnb versus grandes redes de hotéis. Netflix versus emissoras de TV. Uber versus as empresas de táxi. A Tesla versus fabricantes de automóveis. Então estamos vendo as ações da Tesla aí voando, né, porque o mercado já está antecipando o futuro.
Nubank versus grandes bancos, então Nubank ou bancos digitais. OLX versus classificados de jornais. Então, além dessas empresas que roubaram o market share de setores inteiros, temos exemplos de tecnologias que foram ultrapassadas ao longo do tempo. Então, a máquina de escrever perdeu para o computador, o CD versus pendrive, o pendrive versus nuvem, né? Então, agora tá tudo, as empresas estão colocando tudo na nuvem, né? Muito mais prático. E smartphone versus celulares. As tecnologias mudam e o modo de consumo também. Aprenda a identificar vantagem competitiva, fósseis econômicos e principalmente se os negócios de uma empresa ou setor estão sendo ameaçados por eventuais concorrentes. É uma tarefa árdua, mas é essencial para os investidores entenderem bem do negócio de uma empresa. Então, aprendemos nessa aula aqui sobre fosso econômico, né? A importância, os 5 tipos mais comuns de fosso econômico. Então você teve nessa aula material necessário para começar a pensar naquela ação que você está vendo, naquele produto que a empresa tem. Se você é um investidor de longo prazo, você quer ficar com aquela ação, com aquela empresa o mais tempo possível. Você quer ficar exposto ao mercado, aquela ação, o mais tempo possível para obter o retorno, seja na valorização ou seja através de dividendos, tá bom? Então nessa aula é isso. Te aguardo na próxima aula. Um abraço.